Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal El Mensageiro. Eu sou Manuel Caetano. Neste trimestre, estamos estudando o livro de Efésios e estamos na lição número 4, que tem como título Como Deus nos resgata. Bem, na semana passada tive problemas com o meu PC. Ao renderizar, as imagens ficavam muito tremidas, até ficou. Tive que reformar o PC novamente, como ele é antigo, tem incompatibilidade com as atualizações do Windows. Mas em dezembro eu devo comprar um novo, com a ajuda dos irmãos e das irmãs, pois um PC para edição é bem mais caro. Bem, eu peço que você compartilhe com seus amigos, parentes, e quem não se inscreveu, se inscreva. Faça um comentário e não se esqueça de deixar o seu like. Antes de entrarmos na lição, vamos a uma breve oração. Quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus, nós te glorificamos e damos graças por tudo que tem nos dado. Senhor, estamos estudando a lição da Escola Sabatina. Pedimos que Deus, o Espírito Santo, esteja presente, nos ensinando. Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para a nossa lição. Como Deus nos resgata. É a lição 4 e vamos estudar Efésios capítulo 2, versos 2 a 10. Precisamos aprender verso por verso. Verso para memorizar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Efésios 2, 4 e 5. Temas da lição. A lição desta semana enfatiza 3 temas principais de Efésios 2, 1 a 10, que descrevem o processo dinâmico da salvação pessoal. 1. O que significa estar morto em pecado? Qual é a natureza da vida pecaminosa? 2. O que significa ser ressuscitado com Cristo para uma nova vida nele? 3. O que significa ser salvo pela graça por meio da fé? Enquanto Paulo em Efésios 1 destaca o plano abrangente da salvação em Cristo no âmbito universal, no capítulo 2, o apóstolo explica mais detalhadamente a maneira como Deus opera em nossa salvação no âmbito individual. Depois que os seres humanos deixaram o jardim do Éden, entraram em uma condição que Paulo chama de mortos em suas transgressões e pecados, Efésios 2, 1. Nessa condição, os seres humanos estão mortos em seus pecados, no sentido de serem controlados tanto por forças internas, tendências pecaminosas, como por forças externas, o diabo e o mundo. As pessoas, nessa condição, não podem esperar uma vida com Deus. Pelo contrário, elas são filhas da ira. Efésios 2:3. A única esperança para nós é sermos ressuscitados e ascendermos e sermos exaltados com Cristo. Efésios 2, 6 e 7. Vamos aqui para a parte de domingo. Mortos e enganados por Satanás. Pergunta número 1. Qual é a ideia principal sobre o que Jesus fez por nós? Efésios 2, 1 a 10. Resposta direta da lição. Pela graça, mediante a fé, Cristo nos deu vida e salvação da morte espiritual. Então, vamos para o nosso esboço do livro completo. No capítulo 2, o mistério de Cristo é revelado, mas não totalmente. Você vai entender melhor quando estivermos no capítulo 3. Agora, compreender os primeiros versos é essencial para a gente entender um texto polêmico que existe em Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo
um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2,15. O que significa? Precisamos entender todo o fluxo do raciocínio e eu gostaria de ler aqui alguns trechinhos de Efésios 2, 1 a 10. Ele nos deu vida. Então, esse é o primeiro ponto. Se ele nos deu vida, nós estávamos mortos, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está se dirigindo aos gentios. Que tipo de morte é essa? Não é uma morte física literal, é uma morte espiritual. Os gentios estavam com a mente fechada para compreender a natureza espiritual. Não tinham relacionamento com Deus. Eles estavam fora da aliança que Deus fez com o seu povo. No verso 2, as pessoas estavam andando após o príncipe deste mundo, Satanás, e eles eram considerados filhos da desobediência. Já no verso 5, ele vai retomar a ideia, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Então a pessoa morta espiritualmente, e Jesus dá vida a essa pessoa, uma segunda chance. Ele dá uma oportunidade no sentido espiritual, porém, para quem já morreu, também será no sentido literal. Lembro que Paulo disse no capítulo 1, Paulo orando para que o mesmo poder que ressuscitou Cristo fosse demonstrado aos Efésios, dizendo, esse mesmo poder ressuscitará vocês. Então nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, fazendo-nos assentar nos lugares celestiais, juntamente com Cristo, para mostrar a glória de sua graça. Isso é feito pela graça, pois somos salvos pela graça mediante a fé, e isso é um dom de Deus. E para que nós somos salvos pela graça, nós somos feitos dele, versos 10, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, esse é o resumo pedido pela lição. Mortos em delitos e pecados, seguiam Satanás, satisfazendo as inclinações da carne. Entretanto, Deus nos amou, nos deu vida, fazendo-nos assentar nos lugares celestiais. Agora nós vamos viver para mostrar as riquezas da sua graça, que faz eco a Efésios capítulo 1, verso 6. Para o louvor da glória de sua graça, Efésios 1:12. Para o louvor da sua glória. Vamos então para a lição de segunda-feira. Iludidos por nossos desejos. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:3. Sem a intervenção divina, a existência é dominada não apenas pelas forças externas, Efésios 2:2, mas também pelas internas, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, Efésios 2:3. Compare com Tiago 1:14 e 15 e 1 Pedro 1:14. Pergunta 2. O que Paulo quis dizer ao afirmar aos seus ouvintes tinham sido, por natureza, filhos da ira, como também os demais, Efésios 2:3 e Efésios 5:6. Resposta da lição. Quis dizer que, separados de Deus, eles seguiam os ditames de Satanás e seus próprios desejos pecaminosos. Vamos ler Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que é ser, por natureza, filhos da ira? A lição nos pede para ler Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em Efésios 2:2, nós temos aqui
os filhos da desobediência. Verso 3, filhos da ira. E aqui, em Efésios 5:6, nós temos tanto a palavra ira, como a expressão que se repete, filhos da desobediência. O que significa esse texto? Ele é muito simples, só que ele foi muito complicado por algumas teologias, principalmente a teologia reformada, que tange ao tema do pecado original. O pecado original, segundo a teologia reformada e segundo Agostinho, dizem que nós herdamos de Adão a sua natureza e a culpa pelos seus pecados. É isso? Agora, nós, adventistas, e uma grande maioria dos protestantes, não acreditamos assim. Nós acreditamos que herdamos de Adão apenas a natureza, as tendências, não os pecados de Adão, não a culpa de Adão. Nós herdamos as consequências, ou seja, esse mundo está degenerado. A nossa natureza está fraca, caída. Nós não nascemos culpados diante de Deus. Já a teologia reformada, principalmente Agostinho, dizem que Deus está irado com as criancinhas quando elas nascem pelo pecado de Adão. Então, se elas não forem rapidamente batizadas e morrerem, não há salvação para elas. Irão para o limbo por causa do pecado de Adão. Não, não é isso. Nós, adventistas, acreditamos que herdamos a natureza caída de Adão, as consequências do pecado de Adão. Mas não herdamos o pecado de Adão, nem herdamos a culpa de Adão. Até porque a Bíblia ensina muito claramente que o pecado não é transferido de pai para filho. Está em Ezequiel 18, versos 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não morrerá pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. Esse capítulo explica o pecado não é transferido de pai para filho. A lição destacou uma pergunta específica. O que significa a expressão filhos da ira? É importante compreender essa expressão filhos da ira. A exegese desse texto deve ser procurado em outros textos paralelos da Bíblia. O que não deve ser feito é ler literalmente filhos da ira. Se ler assim, imputa sobre todos os pecados de Adão, quando é imputada a natureza pecaminosa. Veja bem, o que disse Jesus Cristo? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E disse a Nicodemos, você precisa nascer de novo. E também aos discípulos, a menos que vós torneis como uma dessas criancinhas, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Então Jesus não demonstra uma atitude de ira, mas sim uma atitude de amor. É preciso ter a inocência de uma criança para entrar no reino dos céus. Então, vamos comparar o que diz a expressão filhos da ira com outros termos da Bíblia. Em primeiro lugar, a carta aos Efésios, ela aborda a teologia da família. Não sois estrangeiros, sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Vós, gentios na carne, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança, foram adotados, veja em Efésios 15, como herdeiros da promessa, passando a filhos de Deus. Então, o que Paulo, que ele está querendo aqui se referir, é que os gentios não cresceram com nenhuma instrução. Eles cresceram em uma família pagã, como ímpios. Nunca aprenderam nada, diferentemente de quem nasceu dentro do povo judeu. Mas, de algum modo, todos pecaram. Então, em algum momento, todos nós nos tornamos filhos do diabo. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Como fica a pergunta 2? Vamos à nossa tabela. Significado por natureza filhos da ira quer dizer filhos do diabo.
e se contrasta com os filhos de Deus. Isso foi ensinado por Jesus, Pedro e por Paulo. Jesus falou sobre os filhos da luz e os filhos do mundo, Lucas 16, 18. Pedro fala dos filhos dos profetas da aliança, fala dos filhos da desobediência, filhos malditos, está em 1 Pedro 1,14 e 2 Pedro. Agora, filhos do dia e filhos da noite são expressões de Paulo, que está em 1 Tessalonicenses 5. Paulo vai mais, filhos da luz e filhos da desobediência. Essa é especial, porque está em Efésios capítulo 5. Por fim, judeus por natureza, Gálatas 2,15. E Efésios 2,3, por natureza, filhos da ira. O que Paulo quis dizer com filhos da ira? Pessoas que nasceram em um lar fora do povo de Deus. Vamos para a lição de terça-feira. Ressuscitados e exaltados com Cristo. Usando duas palavras poderosas, mas Deus. Paulo partiu da triste descrição do passado de seu público, Efésios 2, 1-3, para uma nova realidade cheia de esperança que marcava a vida deles como crentes, Efésios 2, 4-10. Pergunta 3. Em que sentido os crentes participam da ressurreição e ascensão e exaltação de Cristo? Quando isso ocorre? Efésios 2, 6-7. Resposta da lição. No sentido de que são um com o Senhor e participam do poder da ressurreição na conversão e na vida cristã. Além disso, terão a experiência da própria ressurreição no futuro. Então, vamos para Efésios 2, 4-7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E agora vem o texto da pergunta: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos ressuscitou dessa condição espiritual, dessa morte espiritual, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa expressão, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, ela vai aparecer em Efésios 1,6, porque ele nos adotou como filhos, para o louvor da glória de sua graça. Em Efésios 1,12, para sermos para o louvor da sua glória. O plano da salvação, ele estava oculto em Deus e em Cristo. Os anjos jamais teriam ouvido falar de graça se o homem não tivesse caído. Os anjos obedecem a Deus porque a sua condição é perfeita e sua condição física. O ser humano não tem condições de obedecer à lei de Deus por suas próprias forças. Ele precisa da graça. Quando esse plano é revelado, essas perguntas ficam em nossa mente. Por que Deus permitiu o pecado? Nós sabemos como tudo aconteceu. Tudo começou na mente de um anjo, Lúcifer. E por amor às suas criaturas, Deus não destruiu esse anjo. Nós só vamos entender o plano da redenção quando lermos os livros de registros celestiais, e então poderemos ver as riquezas da graça de Deus. Resposta para a pergunta número 3. Somos ressuscitados pelo poder vivificante da graça de Deus para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Riquezas abundantes. A duração de uma única vida ou idade não é suficiente para revelar todas as riquezas da graça divina. A eternidade é necessária, através dos séculos sem fim. A existência das hostes dos redimidos
mostrará as abundantes riquezas da sua graça. Vamos então para a lição de quarta-feira. Abençoados para sempre por meio da graça. Compare o plano de salvação em Efésios 1, 3, 4 com os seus resultados eternos, Efésios 2, 7. Quais são os elementos e adjetivos essenciais desse plano? Resposta da lição: perdão e santidade por meio da graça e do amor. As riquezas da graça serão manifestadas no presente e no porvir. Devido à ressurreição de Cristo, sabemos que nossos corpos também ressuscitarão. 1 Coríntios 15, 2 e 23. Que já nos deu o poder para viver agora uma vida cristã. 1 Coríntios 1, 19. Essas ideias se acham combinadas na imagem de Paulo quando fala de estar sentado com Cristo em lugares celestiais, Efésios 1, 3. A nossa vida eterna com Cristo é certa, porque estamos unidos em sua poderosa vitória. Em Romanos, Paulo explica que pelo fato de o pecado ser uma força tão disseminada em nós, é inevitável que morramos. Mas por causa da graça de Deus, não precisamos morrer em pecado, mas para o pecado. Cristo morreu em nosso lugar pelo nosso pecado. Agora, em Cristo morremos, mas morremos com Cristo para o pecado. Romanos 6, 2 a 4. O apóstolo então conclui que, porque fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6, 5, 7. Levará toda a eternidade para o homem entender o plano da redenção. Você só entenderá linha após linha, um pouco aqui, um pouco ali. Está em Mensagens Escolhidas, capítulo 21. Ostentação inapropriada. Os seres humanos estão em contínuo perigo de se vangloriar, de se exaltar, e é assim que eles revelam a sua fraqueza. A grande mudança que se vê na vida de um pecador depois de sua conversão não é provada por alguma bondade humana. É por isso que toda jactância humana está totalmente fora de lugar. Mensagens Escolhidas 36. Nos séculos vindouros, não importa que glória possamos experimentar e desfrutar no tempo presente, pelo poder e autoridade do reino de Cristo. É claro que ainda há muito que não foi realizado e que será realizado na consumação desta era e com a inauguração de um futuro inimaginável que Deus reservou para os seus filhos. Vamos então para a lição de quinta-feira, salvos por Deus. Pergunta número 5. Leia Efésios 2, 1 a 10, dando ênfase aos versos 8 a 10. Que pontos Paulo destacou ao concluir a passagem? Resposta da lição: a salvação dos crentes é obra divina, não humana. Não se origina em nós, é dom de Deus. Faltam os últimos versos dando ênfase aos versos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o primeiro ponto, as pessoas ficam muito confusas com a expressão salvos pela graça. Se eu sou salvo pela graça,
E se eu não preciso fazer nada para a minha salvação? Porque alguém vai se perder se não precisa fazer nada e será salvo. Essa é a teologia dos universalistas. A humanidade é salva pela graça. E se Jesus morreu por todos, e não por obras, para que ninguém se glorie, então o universalismo prega que todos serão salvos. No calvinismo, na predestinação, outros tantos representantes da teologia reformada afirmam que a salvação é pela graça e as obras não determinam o destino da pessoa, porque se as obras determinassem o destino, não seria determinado pela graça de Deus. Porém, Jesus não morreu por todos. Jesus só morreu pelos eleitos, que foram destinados a serem salvos. Já na teologia reformada, Jesus morreu por todos. E não importa o que fizerem, serão salvos. Isso não é bíblico. Duas teologias totalmente antagônicas. O Adventismo diz: Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos. A salvação é de graça, mas é a pessoa que escolhe. Deus desejaria que todos se salvassem. Como? A doutrina do juízo investigativo, que é a doutrina do santuário. É isso que é a resposta para esse dilema. Isso é a teologia da justificação. Isso aqui é o suprassumo das 3 mensagens angélicas e da mensagem do santuário. O que diz o Adventismo? O Adventismo diz que a lei de Deus é eterna. Quando o homem pecou, Deus prometeu salvá-lo. A salvação é o perdão dos pecados. E o perdão dos pecados é de graça. Porém, no momento em que aceitamos Jesus Cristo como o único Salvador, com arrependimento de nossos pecados, e vamos ao batismo com conhecimento e base bíblica, passamos a uma nova vida. Todos os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo e começamos uma nova vida em Cristo e somos capacitados pelo Espírito Santo a não pecar mais. E a salvação pela graça, que é dom de Deus, nos leva à obediência dos mandamentos por amor a Cristo. E somos selados pelo Espírito Santo, que nos capacita a sermos irrepreensíveis e aprovados no juízo investigativo. No verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O termo sua obra, o termo refere-se à nova criação espiritual que Deus efetua no homem. Deus nos remodela para andarmos em boas obras criadas em Cristo Jesus. O homem não pode produzir boas obras por si mesmo. É necessário que antes seja recriado espiritualmente por Cristo, para que a pessoa possa produzir boas obras, que fará segundo a vontade de Deus. O privilégio e o dever de testemunhar é o propósito de Deus por meio de boas obras. Torna-se possível por causa da mudança de Cristo na nossa vontade, afeições e propósitos. Mateus 5, 14 a 16. Preparado com antecedência ou constituído antecipadamente. Deus providenciou antes da criação que os salvos pela graça divina produzissem frutos por meio de boas obras como testemunho dessa salvação gratuita. Essa sequência, a salvação como dom de Deus em Cristo e depois as boas obras como seu fruto, foi escrito no código espiritual ao qual o homem deveria se ajustar. Caminhar ou andar em boas obras deve ser algo habitual e espontâneo,
não imposto, uma expressão natural da nova vida que foi criada no crente. Se alguém não está andando em boas obras, há razão para duvidar que tenha recebido a graça. O arquiteto do universo é também das almas, cuja atividade responde a um propósito eterno. Efésios 1:4. Deus não apenas oferece a oportunidade para boas obras, mas também fornece os meios para que elas sejam feitas. João 15:16. Graça e fé são o fundamento da unidade da igreja, que é um dos temas centrais da teologia de Paulo sobre a igreja. A igreja está unida na mesma experiência de receber a revelação divina da graça e na mesma experiência de aceitá-la, de abraçá-la na fé. Uma só fé, um só pastor. Nós somos o corpo da igreja e o nosso Rei e Deus Jesus Cristo é o cabeça. Eu pergunto, nós fazemos parte desse corpo? Estamos firmes nesse amor celestial que nos é oferecido de graça? Jesus Cristo derramou seu sangue por mim e por você, porque Ele está de braços abertos, com um sorriso de paz e quer colocar a coroa da vida sobre nossas cabeças. Então, vamos nos vestir com as roupas da justiça e nos ajoelharmos aos pés de Cristo e receber a coroa naquele dia. Esse é o meu pedido por você e por mim. Amém.